Qual que é a diferença desse luto normal para o patológico? Ok. O luto, o Freud dizia o seguinte, ó, eu falei para você que no luto há um esvaziamento, né, da Sim. energia. Eu me esvazio, um esvaziamento em seguinte sentido, para ficar mais claro. Eu perco o interesse pelo mundo externo. O mundo externo fica, para mim, desinteressante. Até porque, quando eu estou vivendo o luto, eu quero eu fico com as lembranças do objeto, eu fico com as lembranças do que eu vivi com o objeto, do que eu gostaria de viver e não vivi, Uhum. eu fico na dor. Então, eu fico ali com a minha energia investida no objeto. Aí o Freud dizia o seguinte: se no luto normal é o mundo externo que fica empobrecido, sem graça, no luto patológico, aí é o ego que fica empobrecido. O meu eu vai se enfraquecendo em torno disso. Então, ele diz o seguinte: que eu posso, de uma forma genérica, e conforme o Freud diz, e que faz muito sentido, que o luto patológico se caracteriza pela não instalação de um trabalho de luto, de vivenciar o luto e o trabalho de luto, ou pela interrupção desse trabalho de luto. O luto patológico também se configura dessa forma. Aí ele diz assim, ó, tudo estaria, abre aspas, tudo estaria bem se esse objeto, num processo de luto patológico, agora instalado no ego, não continuasse extraindo energia e investimento por parte do sujeito. Então, sobre isso, Freud acrescenta: a sombra do objeto recai sobre o ego num estado de luto patológico. Então, assim, imagine você de que maneira, e daqui a pouco vai voltar a história do suicídio, de que maneira a pessoa fica investida do, do objeto, da energia do objeto, Aham. interiormente no processo de luto, em que configuraria essa situação de que a sombra do objeto recai sobre o ego. Fica muito pesado? Fica Fica muito mais complexo muito. para ele lidar com aquilo? Como que ele vai se organizar internamente? Então, o luto patológico se caracteriza por essa condição. A diferença disso seria um luto dito normal. Eu vivo a minha dor, eu me organizo internamente, eu me esvazio dos sentimentos positivos e negativos ligados àquela relação objetal, porque nem sempre foi bom, nem sempre foram flores. E o que você já ouviu falar que quando no luto de um ente querido, você tem uma uma história com aquela pessoa, seus pais, pode ser um ex-cônjuge, um ex-namorado, uma ex-namorada, então você teve uma história. A pessoa faleceu, uma situação completamente que está fora do nosso controle, a pessoa faleceu. Você já ouviu falar que é muito comum quando as pessoas falecem, elas se tornam boas? Sim, Elas se todas. tornam Santas, perfeitas, santas. santas. É. A minha avó dizia, eh, que quem quiser ser bom, que morra ou que se mude. Ela Aham. dizia isso. Se você quiser ser boa, minha filha, que morra ou se mude. Por quê? Geralmente, quando você não vive mais com o objeto, ele se mudou, aquele vizinho que era chato pra caramba, que te incomodava por alguma razão, se mudou. Acabou. Você É. começa a ver as qualidades. Assim, nossa, Aquela até pessoa que ele era morreu. bonzinho. A convivência era, em muitos momentos, terrível, mas agora a pessoa não admite mais que, foi muito ruim durante um tempo. Agora essa pessoa com quem eu vivi, com quem eu tive a história, é a melhor pessoa do É como se eu mundo. idealizasse. É uma idealização. Uhum. O que que é a idealização? Imagine que você retira toda a tua energia e implanta ela no objeto. O objeto engrandece, ele fica supervalorizado. É um Perfeito. objeto perfeito. Então, olha o que você está fazendo: se esvaziando de você e investindo a tua energia.
Ou como a gente fala na psicanálise, sua energia emocional como um todo é a libido. Você retira a libido do seu ego e investe no objeto, idealizando, supervalorizando esse objeto não tem defeitos. E os defeitos que você já constatou na convivência com o objeto, onde eles ficam? Em você. Uhum. Recaídos sobre você. E aí as culpas agora que você direcionava ao objeto são suas. Você não ter conseguido ficar com esse objeto, a responsabilidade é de quem? Minha, Sua. porque eu acabei não sendo compreensiva, eu Exato. cobrei demais, eu não investi o suficiente nessa relação, então eu passo a me cobrar disso. E aí, um relacionamento, pegando um relacionamento, né, esse objeto, esse relacionamento, espera aí, um relacionamento se dá por reciprocidade. Sim, Não compreende? 2 sistemas, 2 pessoas, tem que haver uma reciprocidade. Se não há, não tem uma relação com o outro. não, Então, mas aí você interioriza o outro de uma tal maneira que você não se permite mais viver a sua vida. Você não se relaciona novamente. Aquele objeto que se foi era o objeto, o grande amor da sua vida, e agora não tem mais. Se você idealiza, então, você está se mudando de cidade, você está se mudando de país, está se mudando de estado, e você tem coisas que você está deixando aqui para trás. sim, Muitas vezes, o seu clã familiar, sua família de origem que fica aqui, as coisas que foram boas, mas as que foram ruins, se você idealiza que essa era a melhor convivência que você tinha, aquilo aqui era a melhor coisa da sua vida, esse novo lugar para onde você vai, tá cheio de defeitos. está cheio de defeitos. Então, as coisas mal resolvidas, inclusive com os objetos família, você leva para você e você vai projetar isto nesse novo lugar. Uhum. Muitas pessoas não dão conta. Uma parte delas quer viver aquilo, quer viver o novo, mas a outra ficou presa naquilo que não conseguiu elaborar dessa separação que é natural. Então, sabe, é uma espécie de simbiose que fica instalada ali e a pessoa não consegue sair E aí ela daquilo. muda, mas ela muda com sofrimento. Muda com sofrimento. Sim. Imagina a perspectiva de você se preparar internamente para mudar-se. Mudar-se de casa, de país, de estado, de cidade, mudar-se porque você vai investir num novo objeto. Todo desinvestimento objetal, Vilma, requer um trabalho de luto, que as pessoas muitas vezes fazem sem ter consciência, porque não têm o conhecimento daquilo. Mas fazem. Bom, o que que isso acrescentou na minha vida? O que que tinha de ruim? O que que foi ruim que eu posso agora observar, elevar para mim Uhum. como uma oportunidade de melhoria, de como Sim. pode ser melhor, como eu posso ser melhor em qualquer tipo de relação objetal.